Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar dos técnicos de refrigeração, que são aqueles técnicos regulamentados, né, que é regulamentado pelo CRT, versus CBO, que eu vou falar aí em seguida no vídeo, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: nesse vídeo que eu vou passar a imagem de um profissional, né, que ele está até se candidatando, se eu não me engano, para uma das presidências aí do CRT. O que eu quero falar é que eu não vou fazer juízo de valor de ninguém, tá? A minha análise não é pessoal. Eu vou analisar tecnicamente uma fala pública, né? E explicar a diferença entre CRT e CBO e mostrar por que um acidente sem laudo não deve ser usado para generalizar ou desqualificar os mecânicos de refrigeração. Até porque eu fui mecânico de refrigeração há 40 anos, tá? Então eu não me considero uma pessoa desqualificada para fazer determinados trabalhos de refrigeração e climatização. Tanto é que eu sou técnico, tenho meu CRT, né? Hoje eu tenho ele, até porque eu abri uma empresa e eu tive que colocar também, porque eu faço alguns trabalhos aí que eu tenho, digamos, responsabilidade, né? Então eu não estou aqui para desqualificar nem CRT e nem CBO. Como eu falei, eu fui técnico por muitos anos e eu não, vamos dizer assim, eu não critico a classe dos mecânicos, né, que são aqueles que não tiveram a oportunidade de tirar o seu CRT ou por algum outro motivo, tá? Ou também porque eles não querem. Tá? Então, antes de tudo, é muito importante separar as coisas. O CRT ele é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, né? Ele fiscaliza o exercício profissional dos técnicos industriais registrados dentro de suas atribuições, né, da sua formação técnica. A profissão do técnico industrial é uma profissão regulamentada por lei, né? Ou seja, nós temos várias profissões, tá? Tem as que não são regulamentadas por lei e são as que são que não são e que são regulamentadas, tá? É importante o técnico saber as suas atribuições, mesmo que você tenha o seu CRT, você não pode assumir, digamos assim, um trabalho na qual você também não tem qualificação para aquilo lá. Não é porque tem o CRT que agora eu vou sair fazendo projeto, eu vou sair fazendo coisas que eu não tenho, apesar de que existe atribuições dentro do técnico industrial, porém tem que saber se você tem essa qualificação para exercer, né? Eu sou técnico industrial e eu tenho lá uma série de atribuições, por exemplo. Então, por exemplo, vamos dizer assim que eu vou fazer um projeto ou eu vou, como que eu vou dizer assim, calcular uma carga térmica de um prédio. Tá. A atribuição, ela permite, porém precisa ver se você tem essa qualificação, se você tem essa competência para fazer, tá? Não significa que tudo que está atribuído a, né, a essa atribuição do CRT, você tem todas elas, tá? Bom, então, é, já a CBO, né, que seria a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, reconhece e classifica ocupações existentes no mercado de trabalho. A CBO não é a mesma coisa que uma lei que regulamenta uma profissão, mas ela demonstra que determinadas atividades existem normalmente no mercado de trabalho, com descrição ocupacional própria. Vamos dizer assim, o mecânico de refrigeração, né, não é uma lei regulamentada, mas o Ministério
do trabalho tem a sua classificação, tá? Que é a CBO, que mais para frente aí eu vou falar mais sobre isso daí, tá? Então, o mecânico de refrigeração não é uma profissão regulamentada, mas o mercado reconhece a profissão do mecânico, tá certo? A ocupação do mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e de refrigeração, ela é reconhecida, né, na CBO do Ministério do Trabalho. Existe ali um código, né, e esse código é o 9112-05, tá? Então, como que vou dizer assim, esse código vai dizer lá quais são as atribuições de um mecânico de refrigeração, tá? E os seus limites ali. Esse ponto é muito importante, né? O mecânico de refrigeração não é um aventureiro, tá? Como muita gente fala aí, pelo simples fato de ele não ter ali o seu CRT, tá? Então muita gente critica os mecânicos que eles não têm competência para fazer determinadas coisas, né? Mas não é bem por aí. Nós temos mecânicos excelentes que têm mais conhecimento, mais qualificação para fazer do que certos técnicos com profissões regulamentadas, né? Como técnico de refrigeração. Então eu sempre falo, não adianta nós termos ali o CRT. O que nós temos que ter é competência, nós temos que saber fazer o trabalho, tá? Então, nós temos técnicos do CRT, né, que é uma profissão regulamentada, que tem também muito conhecimento, como também pode não ter, e nós temos mecânicos que não têm também conhecimento, e tem aqueles que têm conhecimento e podem executar um serviço. Tanto é que eu posso garantir que a classe de mecânicos no Brasil é bem superior dos técnicos de refrigeração com profissão regulamentada, né? Então, o mecânico ele atua em uma ocupação reconhecida pelo mercado de trabalho, né? Portanto, não se pode tratar toda essa classe como irregular, clandestino ou sem qualificação, como muitas pessoas fazem, como CRT, muitas vezes não querendo criticar aqui, né? Mas muitas vezes critica que determinadas coisas o mecânico não pode fazer, né? Como instalações de ar-condicionado, tudo. Eu tenho ali uma certa crítica sobre isso daí. A CBO ela não serve apenas, né, para empregados de CLT, ou seja, não serve só apenas para aquele técnico ou mecânico, né, contratado por empresa. Ela é uma classificação oficial de ocupações existente no mercado, né, de trabalho. O mecânico de manutenção e instalação de aparelhos e climatização e refrigeração está reconhecida, né, como eu disse anteriormente, pelo código 9112-05. Seja ele empregado, seja ele autônomo, freelancer ou profissional por conta própria. E isso não significa, né, que a CBO, né, regulamenta essa profissão, né, ela, na verdade, ela classifica a ocupação, tá? Então, deixa eu falar uma coisa aqui, que a CBO, ela faz parte ali do Ministério do Trabalho, tá certo? Que a gente falou que ela classifica, né, a mão de obra, tá? Vamos aqui para o próximo passo aqui. Bom, uma coisa é um técnico industrial registrado no CRT com suas atribuições próprias, né? Outra coisa é um mecânico de refrigeração que atua em manutenção, instalação, reparo dentro da sua ocupação. O CRT fiscaliza os técnicos industriais registrados no CRT. Ele não pode apagar, né, digamos assim, diminuir ou desqualificar uma ocupação reconhecida no mercado de trabalho. Também quero deixar aqui claro, aqui que eu não estou aqui criticando o CRT.
Pelo contrário, eu considero importante a formação técnica, o estudo e a valorização do profissional, né? Seja mecânico, seja técnico de refrigeração. Mas isso também não autoriza ninguém a usar acidente sem laudo para generalizar, né, ou ali desqualificar os mecânicos de refrigeração. E é disso que eu vou falar, tá? Porque essa pessoa, como eu falei, não vou fazer juízo de valores dela, vou usar as palavras dela, na qual eu vejo ali que ele desqualifica, né, o trabalho do mecânico de refrigeração. Uma coisa importante, pessoal, é que muitos mecânicos acabam utilizando ali o nome técnico, né? Porque acho que é mais bonito, fica mais técnico. Mas, pessoal, um mecânico e um técnico, eu acho assim, quando eu fui mecânico por 40 anos, eu não tinha vergonha. Eu não sou técnico, né? Eu não era técnico, eu era mecânico. Eu não posso dizer que eu sou engenheiro, porque eu não tenho essas atribuições, conhecimento. Eu também, na época, não era técnico, porque técnico ele tem que ter ali o registro no CRT, como na época minha o técnico de refrigeração tinha que ter o registro no CREA, depois ali eles separaram, né? Então a gente tem que dizer o que a gente é. Se o cara é mecânico, né? Porque isso pode trazer problemas para vocês num momento que uma hora, por exemplo, se você falar que é CRT, né? Se você fala que é técnico, ou a tua empresa que você abriu tem classificação ali de uma ocupação que tem atribuições de um técnico ou de um engenheiro, você pode sofrer sanções, né? Você pode receber multa. Por quê? Ou o CREA vai para cima de você, ou o CRT vai para cima de você. E até mesmo mecânicos de refrigeração, né, que ele tem também essa ocupação no mercado, não digo regulamentada, mas é aceita no Ministério do Trabalho, você também tem condições de abrir uma empresa, porém você tem que saber como que você vai registrar essa empresa, né? Você não pode registrar uma empresa que tem atribuições, como eu disse, de engenharia ou de técnicos de refrigeração. Então, por isso que muitas vezes muitos mecânicos que não têm CRT e nem CREA acabam ali sendo penalizados, né? E depois sai aí, como que eu faço para tirar multa tal? Então, se você tem uma empresa que não tem atribuições de uma profissão regulamentada e nem de você não precisa se preocupar, porque nenhum dos dois, nem CREA e nem o CRT vai poder te penalizar, né? Desde que você cumpra as suas atribuições, né? Você não vai sair fazendo obra, você não vai fazer um projeto, mesmo que você saiba, mesmo que você sabe desenhar, mesmo que você sabe calcular, mas você não vai poder assinar, você não vai assinar ali um projeto. Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que não há necessidade de você que é mecânico falar que é técnico, porque é uma palavra superior a mecânico, né? Então, eu acho que o que vale é o teu conhecimento e não a questão, né, da classificação, tá? Bom, todos os profissionais, né, da área, com ou sem registro do CRT, devem estudar, como eu disse, tem que se qualificar e trabalhar com segurança, né, pessoal? Porque o que a gente vê aí muito pessoas aí trabalhando de uma forma irregular, sem segurança, sempre fazendo aí algumas coisas que assustam a gente, né? E isso pode também aí trazer acidentes na qual pode um terceiro se acidentar, muitas vezes machucar pessoas, né? Então a gente também tem que trabalhar corretamente. Não é porque é mecânico ou técnico que a gente vai não considerar esses riscos aí que acontecem na nossa profissão, tá? Bom, eu vou depois explicar certinho essa questão do CRT e CBO em outro vídeo, tá? Que eu vou falar, eu vou mostrar algumas coisas também que os técnicos com profissões regulamentadas, elas também sofrem assim um pouquinho no mercado, né? Isso
acaba sendo, digamos assim, uma coisa ruim para a gente, porque tem aquelas pessoas que estudaram, que investiram na sua profissão e muitas vezes não conseguem pegar determinados serviços e nem serem também contratados por empresas como técnico de refrigeração. Muitas vezes eles são contratados por CLT como mecânico e às vezes as pessoas nem prestam atenção, né? Então agora aqui, pessoal, vamos agora então, agora eu vou mostrar o vídeo para vocês, né, em que a pessoa, ela descreve o acidente, né? É um acidente que teve aí acho que foi foi em Manaus, né? Não sei se vocês tiveram tiveram contato com esse vídeo aí, né? Se vocês viram esse vídeo, né? E o que eu quero reforçar aqui é que eu não estou fazendo juízo de valor da pessoa que vai falar no vídeo, tá? A minha análise aqui será sobre a fala dele, sobre a narrativa usada e sobre a diferença entre a atribuição do CRT e a atuação do mecânico de refrigeração, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela. Uma coisa antes de eu começar a passar o vídeo, pessoal, o que eu vou falar é o seguinte: quando uma fala pública, né, quando a gente fala e usa um acidente grave como foi esse, que levou a pessoa a óbito, como exemplo, né, ela precisa ser analisada com responsabilidade. Minha crítica não é pessoal. A minha crítica é técnica. Sem laudo não se pode afirmar a causa de um acidente, como a gente vê bastante aí em acidentes com ar-condicionado, que mais tem, né? Então a gente tem que ver sempre isso daí, tá? Como eu disse, né? Se você não conhecer a dinâmica do serviço, não se pode dizer que o problema foi falta de CRT. E sem separar técnico industrial do mecânico de refrigeração, tá? Então tem muita gente que fala assim, esse acidente ocorreu porque ele não era técnico regulamentado, porque ele não tinha a carteirinha do CRT. Gente, nada a ver. Você pode ter a carteirinha do CRT, você pode ter estudado, mas você pode também gerar um acidente que pode ferir terceiros também, tá? A questão não está na carteirinha, a questão está na pessoa, na questão do conhecimento, na questão de ter responsabilidade pelo aquilo que você está fazendo, tá certo? Então vou passar o vídeo aqui agora, deixa eu pegar aqui ele. Bom, pessoal, aqui vai ter o primeiro vídeo. Deixa eu abaixar esse celular aqui que só tá. Vai ter aqui o primeiro vídeo que eu vou passar, que esse é o profissional que vai falar sobre um acidente que teve. Repare bem na fala do mesmo, tá? Eu vou tirar aqui o meu áudio aqui para não atrapalhar a fala. Nós tivemos um exemplo ano retrasado em Manaus, em Natal, não é Manaus, Natal. A família contratou um técnico de geladeira para trocar o gás da geladeira. Um serviço simples. A princípio simples. Só que o técnico que foi lá não era um técnico, nem tinha uma formação de escola técnica e nem era registrado no conselho, nem tinha uma empresa registrada. Ele era uma pessoa que a gente chama aí técnico, mas que não é capacitado, ele tem um conhecimento, mas não total. E aí ele foi trocar o gás da geladeira. Só que ele não observou que o motor estava com pequenas microfissuras. Quando ele ligou o maçarico, explodiu a casa inteira. A sorte que os moradores não estavam na casa. E ele perdeu a perna esquerda e 3 meses depois ele veio a falecer por consequência da gravidade do... Bom, então aqui, pessoal, você vê que ele narrou um acidente, né? Duas falas. Ele disse que o acidente foi em Natal e não em Manaus. Nessa fala dele, ele diz que a pessoa, o técnico, o mecânico, na verdade é um mecânico, não é um técnico, ele perdeu, né, a perna esquerda, tá?
Então, eu vou mostrar o outro vídeo agora, ele falando numa outra live, né? Aí acho que ele estava fazendo ali uma entrevista. Então, vou mostrar para vocês, pessoal, por que nós temos que falar sempre o que realmente aconteceu, né? Então, ele está narrando a história dele, tá? Essa pessoa, ele também não é um técnico de refrigeração, né? Não é técnico, ou seja, não é pelo CRT, ele, se eu não me engano, ele é técnico em edificações e mecânica, não tem nada a ver com técnico de refrigeração. E ele falou então que esse técnico, que não é técnico, é mecânico, né, que se acidentou. Agora eu vou mostrar um outro vídeo, né, na qual ele também faz a mesma coisa, narra a mesma história em uma outra live, tá? Então aqui vai ser outro vídeo na qual ele fala, né? Aqui ele fala na live do Fala Refrigerista, tá? Então eu vou tirar meu áudio aqui para não prejudicar aqui. Vamos lá. Que a necessidade para elas de um profissional habilitado. Olha, você sabe qual que é o que eu falo, né, nas minhas palestras? Tem dois assuntos que eu falo que eu levo aos síndicos na palestra. Primeiro, de um acidente que aconteceu lá no Paraná, no, como é que é? Natal, lá em Natal. Esse acidente, eu consigo. A pessoa contratou um técnico de geladeira e o técnico foi lá. A família saiu de casa e deixou ele lá fazendo a manutenção na geladeira, o gás da geladeira. Só que havia pequenos microfuros e o cidadão não conhecia. E ele ligou o maçarico. Na hora que ele ligou, explodiu a casa. A perna dele, ele perdeu a perna direita. E por conta do acidente, 4 meses depois, ele veio a falecer. Caramba. Aí todo mundo, verdade, falei, verdade. Sorte que a família não estava em casa. Nós tivemos um outro acidente em Maceió, num restaurante. A pessoa foi trocar o líquido, né, o gás, que a gente fala, mas é o líquido de refrigeração, da máquina para o lado de fora. Só que ele não era técnico, habilitado nem registrado, e não conselho, porque a gente já verificou isso, tá? Primeiro, a gente, antes de falar, tem que verificar se é ou não. Não era. Na hora que ele foi trocar, explodiu e ele morreu na hora, porque a face deformou inteira. Ele caiu da escada onde ele estava, que o ar lá em cima, e morreu na hora. 4 meses o restaurante ficou fechado por conta desse acidente, para fazer todos os laudos. E aí eu falo, tipo assim, falei para o síndico, você imaginou que você sendo responsável por um condomínio, isso acontece no seu condomínio? Quem que vai ser responsável? Aí você só viu o síndico um olhar para o outro, falou assim, então, vai sobrar para quem? Para o síndico. Então, você trate de contratar profissional registrado, porque, olhe, o registrado tem TRT de responsabilidade dele, tire a sua. Bom, então aqui, pessoal, no primeiro vídeo, ele falou que o profissional perdeu a perna esquerda. Já nesse vídeo, ele disse que o profissional perdeu a perna direita. Então a gente vê que, na verdade, ele talvez não tinha domínio das informações. Eu não sei também, né, como que essas informações chegou para ele, tá? Ele fala que o técnico estava ali fazendo uma solda, né, e que no compressor ali tinha pequenos microfuros. Bom, isso não bate, né, pessoal? Onde já você tem uma geladeira, vamos dizer que é com R600, tá? Vamos dizer que fosse com R600. Uma geladeira dessa não vai, né, vamos dizer aí, nem 100 gramas de fluido refrigerante, tá? Como que 100 gramas de fluido refrigerante iria explodir uma casa toda? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o estado que ficou a casa. E também a questão de microfuros, isso não soa bem, né? Porque um compressor, como assim, dá microfuros, né? Então a gente vê que ele não tem muito domínio técnico para falar da profissão de técnico de refrigeração e climatização. Como eu disse, ele tem a formação dele de técnico em edificações, tá? Então isso acaba,
como eu falei, gente, não estou criticando a pessoa, estou criticando a fala dele, a falta de conhecimento técnico específico para falar o que causou essa explosão, tá? Tem também a questão, aonde está o laudo? Eu nunca vi um laudo de uma explosão de sistema de refrigeração e climatização. Nunca vi. Não tem laudo. Então, como é que ele se baseou numa informação dessa? O que pode ter havido, né, é ali, por exemplo, o técnico foi lá, colocou gás e tem lá um vazamento no evaporador. Uma geladeira ela fica com a porta fechada, vamos supor que vazou esse gás R600, foi para dentro da geladeira internamente na caixa e ele não reparou ali e ele foi ali mexer na geladeira, né, que aconteceu essa explosão. Então, um gás confinado em um ambiente que tem ar, que nem um volume da geladeira interna, vai ocasionar sim ali uma explosão. Mas isso é uma fatalidade, né, pessoal? Isso não quer dizer que todos eles vão fazer. Então, se prestar atenção na fala dele, ele fala que nas suas palestras para os síndicos de condomínio, para que, tipo, não contrate pessoas que não têm, né, o CRT, que não tem ali a carteirinha, que não seja o técnico de refrigeração. Ou seja, ele está simplesmente falando assim, olha, não contrate mecânicos, somente pessoas que têm tem ali o CRT, a carteirinha, né? Então isso, pessoal, é muito ruim para a classe dos mecânicos, até porque, como eu falei, existe uma classificação ocupacional dos mecânicos de refrigeração que depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, isso daí eu acho que soa mal. Uma pessoa que está querendo, digamos assim, angariar ali o cargo de presidente do CFT, do CRT, não poderia dizer isso daí, né? Não é papel dele fazer isso daí, colocar mecânico contra técnicos de profissão regulamentada. Uma coisa é uma profissão regulamentada, outra coisa é uma profissão de ocupação na qual o Ministério do Trabalho ele permite, né? Porque então faz o seguinte, faz uma lei que acaba com o mecânico e ele é impossibilitado de fazer qualquer tipo de trabalho, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a foto, né, como que ficou a casa, tá? Só para vocês terem ideia. Aqui então, eu não vou mostrar a foto do mecânico, é que só vou mostrar aqui, ó. Então, é esse técnico que ele estava falando, né? Ele falou de um mecânico, mas veja bem, esse daqui é um mecânico, ele tinha 54 anos, né? Ele tinha 30 anos de experiência, ou seja, ele já tem um certo tempo no mercado, então não é uma pessoa que não conhece nada de refrigeração, né? Então aqui fala tudo. Ele fala também que perdeu a perna, né? Num vídeo ele fala que a pessoa perdeu a perna esquerda e no outro vídeo ele fala que perdeu a perna direita, né? Então ele também não sabe muito bem o que aconteceu. Até porque, na verdade, não perdeu a perna. Por que eu falo? No blog, ó, blog do frio, tá? O blog do frio, ele acaba corrigindo, deixa eu ver aqui, ó. O corpo aqui ele fala, né? Tragédia não apenas, deixa eu falar onde aqui que fala. Ele fala que o técnico perdeu a perna, né? Mas na verdade, ó, ele diz aqui, ó, o caso ocorreu no acidente, também sofreu danos consideráveis na cozinha. Então aqui eu tenho, vou mostrar a foto aqui, vamos ver se tem a foto aqui, ó. Olha o estado que ficou a casa. Ou seja, você acha que com menos de 100 gramas iria ocasionar isso? Pode ser ali que deu vazamento no maçarico dele, aquele de mão. Pode ser que ele não percebeu que tinha algum furo dentro do evaporador e acabou colocando gás, não percebeu. A porta da geladeira estava fechada, o ambiente interno da geladeira foi lá enchendo de vapores de gás, né? E pode ser que ali esse gás ficou confinado e ele foi fazer algum trabalho ali
e acabou atingindo ali né, a chama do maçarico, acabou entrando ali para dentro da geladeira. Alguma coisa eu também não posso falar, porque não tem laudo, não tem nada que nos indique o que ocorreu, né, do acidente, tá? Então aqui depois, pessoal, ó, o próprio blog né, daqui do blog do Frio, ele vem e pede desculpa. Por quê? Porque segundo, deixa eu ver aqui se tem, segundo o relato dos moradores reportados da TV Record, o refrigerista chegou a ter uma de suas pernas amputada, não disse a esquerda ou direita, né? Informação que foi dada posteriormente, como inverídica por um familiar da vítima que procurou o blog do Frio. Ela procurou e falou: olha aqui, o técnico, o mecânico, ele não perdeu a perna, né? E depois, tanto é que, nota da redação: gostaríamos de esclarecer novamente que a informação que o refrigerista teve uma de suas pernas amputadas, conforme relato por morador entrevistado por reportagem da TV Record, é destacado na primeira versão deste post. Não é verídica, ou seja, não é verdade. Portanto, corrigimos essa notícia e pedimos desculpa por qualquer confusão e preocupação. Então, pessoal, você vê como que as pessoas elas vão relatando coisas que na verdade não aconteceu, né? A desinformação, primeiro ele fala que foi em Natal, mas na verdade o acidente foi em Manaus, não foi em Natal. Se vocês verem o vídeo depois, ó, né? O acidente ocorreu na zona centro-oeste de Manaus, não foi em Natal, conforme, né, o profissional aí do vídeo falou. Então, tem informação desencontrada, a gente vê que ele não tem o domínio da informação, não existe laudo, não existe nada que comprove, né, o que aconteceu, né? Então, a gente não pode fazer críticas, pegar acidentes que acontecem para criticar mecânicos, tá? O cara tinha 30 anos, mais de 30 anos no mercado. Então, pessoal, é o que eu sempre falo, a gente não pode fazer críticas ao profissional, seja mecânico, seja técnico. Como eu falei, temos técnico que não tem experiência que o mecânico tem de campo. E nós temos mecânico que não tem experiência que técnico tem de projeto, de calcular as coisas. Então, nós não podemos misturar. Isso, para mim, não é uma coisa boa para a profissão, porque sempre vai haver aí, né, essa rixa entre técnico regulamentado e mecânico, tá certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui uma coisa também para vocês, rapidinho aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, classificação brasileira de ocupação, tá? Que vai dizer aqui para a gente, né, o código. Por exemplo, nós temos lá um mecânico, deixa eu ver o código do mecânico que tem aqui, ó, que é o CBO 90, vamos procurar lá embaixo, lá, ó, acho que está lá embaixo. Deixa eu ver aqui, 9112, 9141, acho que é mais para cima. Só um tempinho aí, pessoal. 9111, vamos lá, 9111, tá? Aqui, ó, vamos lá. 90 aqui, ó, o código da CBO 9101, mecânico de manutenção, instalação de aparelhos e climatização. O que diz aqui, ó, o código, né, pelo Ministério do Trabalho, ocupacional, né, a profissão dele como ocupacional. Então, o que diz aqui, ó? Auxiliar mecânico de ar, auxiliar mecânico de refrigeração, mecânico de ar, mecânico de manutenção de aparelhos, mecânico, tem umas séries aqui. Descrição sumária: prestam assistência técnica, instalam, realizam manutenção e modernização em aparelhos de climatização, refrigeração de acordo com as normas de segurança, de qualidade e outros serviços. Tem aqui o que é importante aqui, pessoal, ó,
formação de experiência. Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com formação de ensino fundamental e curso de qualificação profissional em refrigeração, oferecido em centros de treinamento da própria empresa, se ele for empregado, né, o mecânico, ou em instituição de formação profissional. O exercício pleno da atividade se dá após 3 ou 4 anos de experiência. Então aqui, pessoal, ó, veja bem, aqui o mecânico, ele tem a sua formação no código do Ministério do Trabalho, como ele tem que ter o ensino fundamental, já no curso técnico ele tem que ter o ensino médio, e o curso de qualificação profissional não precisa ter um curso de 1.200 horas, tá certo, pessoal? Então, o que é um curso de qualificação? Se você tem uma escola, como nós temos várias por aí, que não são escolas reconhecidas pelo MEC, elas podem dar o certificado, né? Logicamente, eu acredito que você tem que aprender o correto. Nós temos muitos profissionais aí dando aula, mas também deixa a desejar. Então, pessoal, essa profissão de mecânico, ela existe e não digo regulamentada pelo Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho permite que essas pessoas tenham atribuições, como eu falei aqui, tá certo? E nós temos também, deixa eu ver aqui, se está aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se existe também a profissão, né, do técnico de profissão regulamentada. Vamos ver se ela está aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, que é o 31.41.15.468. Deixa eu puxar pela página aqui, ó. Página 468. Então tá lá, ó, técnico de refrigeração, código 31.41, técnico mecânico de fabricação na montagem de máquina. Título, aqui nós temos vários tipos de técnico, mas vamos pegar o de refrigeração, calefação, ventilação, ó. Auxiliar, técnico de refrigeração, técnico mecânico de ar-condicionado. Todos esses daqui são técnicos. Agora, descrição sumária, elaboram projetos de sistemas eletromecânicos, montam e instalam máquinas e equipamentos, planejam, realizam manutenção, desenvolvem processo. Então você vê que as atribuições do mecânico, o técnico também tem, só que ele é uma pessoa mais especializada, tá? Formação de experiência. Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade ensino médio, que lá era ensino fundamental, acrescida de curso de formação profissional de nível técnico, ou curso técnico. Então você vê, pessoal, que no mundo das ocupações de trabalho, cada um tem a sua formação, né? Então, os mecânicos, eles estão trabalhando porque, né, você tem o Ministério do Trabalho que permite que eles executam esse tipo de trabalho. Tanto é que muitas empresas, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso daí, né? E vou mostrar para vocês que até em órgãos públicos existem ali que eles não têm técnico de refrigeração, eles têm mecânico de refrigeração. E eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, o que eu falo aqui é que, infelizmente, né, não vou criticar de novo essa pessoa que falou no vídeo, mas eu faço as críticas às falas dele, que nem ele falou, que o síndico, as pessoas têm que contratar somente pessoas credenciadas que tenham ali o CRT, tá? Então eu acho que isso daí não é legal. O CRT, ter pessoas dentro do CRT passando essas informações ao público, né? Na internet, você pode chegar e procurar o dono de síndico, de fábrica, e você falar ali pessoalmente para ele. Mas você não pode vir a público falar uma coisa dessa, na qual essa profissão também ela não é regulamentada, mas é uma profissão que o Ministério do Trabalho permite. E se ele permite, não podemos falar que é uma profissão que não tem qualificação, que as pessoas não têm qualificação
para trabalhar em determinados ali em determinadas ocupações. Então a gente tem que ficar esperto, né? E outra coisa, pessoal, existe o que nós chamamos, né, dentro do CFT e CRT, o que nós chamamos de Código de Ética Profissional do Técnico. Então, eu vou trazer aqui, ó, vamos aqui, ó, Código, ó, da Inflação de Ética, Conduta de Ética, vamos logo aqui, ó, 56, 58, tá? Eu poderia entender, né, não estou falando o que é, mas na minha visão, que ele pode se enquadrar, né, numa infração de ética de dentro do CFT ou CRT. Por quê? O artigo 58 diz o seguinte: constitui-se infração de ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra o princípio ético, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Então, ou lese direitos reconhecidos de outrem. Quais reconhecidos de outrem? Dos mecânicos, né? Os mecânicos, eles têm a sua ocupação ali pelo Ministério do Trabalho. Então, o CFT, o CRT, ele não pode falar que os mecânicos não têm atribuições para trocar um motor de geladeira, né? Então, atribuições, o CRT, o CFT, ele tem que fiscalizar somente os técnicos regulamentados pelo CRT ou CFT. Eles não podem passar a fiscalizar os mecânicos de refrigeração, porque eles têm ali o Ministério do Trabalho, né, pelo CBO, que permite que eles trabalhem como mecânico, não que ele tenha as mesmas atribuições que os técnicos de refrigeração regulamentado, mas não pode falar que os mecânicos não têm atribuições, não têm responsabilidade, não sabem fazer trabalho e que só os clientes só devem contratar técnicos regulamentados pelo CRT. Então, eu acho, na minha opinião, hoje eu tenho a minha carteirinha, né, como eu falei aqui para vocês, ó, trabalhei 40 anos com mecânico e também não acho correto eu agora criticar os mecânicos porque eles não têm CRT, porque eles não têm uma profissão regulamentada. Então, pessoal, vamos ter bom senso aí, né? Cada um, digamos aí no seu quadrado, cada um fazendo as suas, né, praticando as suas atribuições e ficar de boa com todo mundo. Então, eu achei, na minha opinião, né, as falas dele, não conheço esse profissional, não sei quem ele é, né, mas eu critico a fala dele, na qual ele diz publicamente nas redes sociais que fala com síndicos, fala para não contratar mecânicos e somente técnicos que são regulamentados pelo CRT. Então é isso aí, pessoal. Não sei se vocês entenderam aí, né, a minha mensagem, tá? E se falei alguma coisa errada aí, que vocês me corrigem aí embaixo. Tá certo, pessoal? Grande abraço.